Olá, boa tarde. Chegamos a mais um encontro desse livro incrível, perfeito, Mentes Dispersas. Hoje a gente vai falar do capítulo 9 e 10, muito profundo também, assim, o 9, quando eu li, o 10 eu vou ler aqui junto com vocês. Mas está tão profundo, está tão gostoso, né? Uma leitura tão fluida, tão profunda também, mexe muito com as nossas emoções inteiras, com essa coisa do saber, do sentir. Então, vamos lá. No capítulo 9, o tema é sobre sintonização e apego. E claro que quando a gente vai lendo isso, a gente vai lembrando de muita coisa também do nosso dia a dia, né? Deixa eu abrir aqui para Marlene. E, como de costume, as pequenas frases maravilhosas, eu fiz até um coração aqui, gente, que lindo, Dr. Daniel Single, ele cita aqui, que diz assim: desde o início da infância, parece que só conseguimos regular nosso estado emocional se sentirmos que alguém importante em nossa vida está vivenciando simultaneamente um estado mental parecido. Já começa assim. E para mim isso é tão profundo, né? É muito do que a gente estuda, do que a gente fala. Não dá para levar alguém a um lugar quando nem nós estamos. E quando a gente fala de autorregulação, de corregulação, é um estado em sintonia mesmo, é algo simultâneo, é algo que eu preciso estar. Por isso, quando a gente pede para uma criança, muitas vezes, tenha calma. Como que a gente está nesse lugar, né? O quanto que a gente precisa sentir para poder transbordar. Achei essa frase incrível, acho que eu só ficaria só falando sobre ela, porque é exatamente sobre isso. Primeiro eu preciso estar, para depois levar alguém. As crianças, como elas vivem nesse lugar, muito conectado com seu adulto cuidador, que é o que ele fala aqui, alguém muito importante de confiança em nossa vida, está vivendo simultaneamente um estado parecido. Então, a criança ela segue diante do estado emocional do adulto. E o capítulo começa falando assim, que as áreas do cérebro... as áreas do córtex... Eu sou tão ansiosa que eu leio o primeiro que é a palavra. As áreas do córtex responsável pela atenção e pela autorregulação se desenvolvem em resposta à interação emocional com a pessoa que podemos chamar de figura materna. Em geral, se trata da mãe biológica, mas pode ser também outra pessoa, homem ou mulher, a depender das circunstâncias. Embora por conveniência, eu às vezes me refiro a essa pessoa apenas como mãe, a palavra sempre vai representar a figura cuidadora mais importante. Pai, mãe, avô, avó, pai ou mães adotivos e etc. Como a formação dos circuitos cerebrais da criança? Olha que forte. Como a formação dos circuitos cerebrais da criança é influenciada pelos estados emocionais da mãe, creio que a origem do TDAH seja o estresse que afeta as interações emocionais da figura materna com o bebê. E esse estresse que provoca os circuitos elétricos e químicos perturbados do TDAH. O apego e a sintonização, dois aspectos fundamentais do relacionamento entre bebê e figura materna, são os fatores determinantes. E são eles o tema desse capítulo. É muito profundo, né? E quando a gente estuda apego, fala justamente sobre isso. É uma sintonização, circuitos elétrico, químico, o bebezinho ele nasce com uma necessidade, e muitas vezes diante da história dessa mãe, do contexto, do que ela viveu também, a gente acaba não conseguindo sintonizar isso. E aí a nossa vida acelerada, o nosso estresse, aí logo no comecinho, se for um bebezinho sensível, acaba já sentindo isso. Aí por isso que ele fala aqui, né? Creio que a origem do TDAH seja o estresse que afeta e provoca os circuitos elétricos, porque quando eu preciso de segurança, eu acabo tendo que, opa, será que tá tudo bem mesmo? Será que eu tô segura? Eu tô sentindo minha mãe tão estressada. Então, assim, achei bem forte. Esse é o tema desse capítulo. E aí, ao decorrer, a gente vai sentindo isso com mais profundidade. Ele fala assim, que o hemisfério direito do cérebro materno, o lado onde residem nossas emoções inconscientes, programa
o hemisfério direito do bebê. Nos primeiros meses, as comunicações mais importantes entre mãe e bebê são inconscientes, incapazes de decifrar o significado das palavras. O bebê recebe mensagens que são puramente emocionais. Elas são transmitidas pelo olhar da mãe, pelo seu tom de voz e por sua linguagem corporal, que reflete seu ambiente emocional interno e inconsciente. No cérebro do bebê, qualquer coisa que ameace a segurança emocional da mãe pode abalar os circuitos elétricos e os estoques de substância química e informação dos sistemas reguladores da emoção e da atenção. E aí ele colocou um asteriscozinho e embaixo ele explica assim, ó, os circuitos e a química cerebral envolvidos nesse processo serão descritos nos próximos capítulos. Minutos após o parto, os cheiros da mãe estimulam a ramificação de milhões de células nervosas no cérebro do recém-nascido. Um bebê com 6 dias de idade já consegue distinguir o cheiro da mãe do cheiro de outras mulheres. Mais tarde, estímulos visuais associados às emoções vão assumindo gradualmente o papel de influência mais importante. Com 2 a 7 semanas, o bebê já prefere virar o rosto em direção à mãe, em detrimento de outras pessoas, inclusive do pai, a menos que o pai seja a figura materna. Ou seja, ele busca um cuidador de segurança ali, né? E nesse momento eu lembrava muito, assim, do Janjão sempre me querendo naquele início de vida. Era exatamente isso. Com 17 semanas, o olhar do bebê acompanha mais de perto os olhos da mãe do que os movimentos de sua boca, concentrando-se assim no que já foi chamado de porção visível do sistema nervoso central da mãe. Durante trocas intensas de olhares, o cérebro direito do bebê lê o cérebro direito da mãe, ou seja, é uma linguagem completamente não verbal. Segundo um artigo publicado na revista, aí lá vem eu com meus inglês, né? Scientific American, do ponto de vista embriológico e anatômico, o olho é uma extensão do cérebro. É quase como se uma parte do cérebro estivesse visível. Os olhos comunicam com eloquência os estados emocionais inconscientes da mãe. Deixa eu fechar só meu WhatsApp aqui, que o barulhinho está atrapalhando. Eu abri só para mandar o link para vocês, pronto. Os olhos comunicam com eloquência os estados emocionais inconscientes da mãe. Quando a gente vê, né? Tem um livro da Sue Gerhardt, que também é uma grande neurocientista, psicanalista ela, e ela fala muito sobre isso também, assim, muito lindo, porque quando eu fui lendo, eu lembrei, né? A gente vai lembrando de cada autores, livros, estudos que a gente passa. E ela fala muito sobre isso, né? Se a gente teve uma gestação mais agitada, a mãe está naquele momento mais agitado, provavelmente é uma criança também, né? Mas se eu tenho esse estado de calma, eu consigo trazer ele para esse espaço seguro, isso é possível também. Uma pessoa usa o tamanho da pupila da outra como fonte de informação sobre seus sentimentos e atitudes. Esse processo costuma ser inconsciente. A dilatação das pupilas ocorre em estados de prazer e um indicador de interesse. Experimentos mostraram que os olhos das mulheres se dilatam em reação à imagem de um bebê. Mais importante ainda, as pupilas também se dilatam em quem observa as pupilas dilatadas de outra pessoa. No estudo sobre desenvolvimento, bebês sorriam quando as pupilas de uma mulher participante do experimento estavam dilatadas do que quando estavam contraídas. Todo mundo já sentiu mudanças fisiológicas e psicológicas internas intensas ao trocar olhares com outras pessoas. Aqui eu vou parar, porque quando eu estava vendo... faça isso não, tira ela daí, filho. Minha cachorrinha está mordendo o fio. Sabe aquela história assim que a gente fala, meu pai só olhava, né? Tinha muito isso assim, minha filha, só bastava minha mãe nunca bateu em mim, só bastava ela olhar
E muitas vezes a gente se orgulha disso, quando, na verdade, o olhar diz tanta coisa. Eu mesmo fui a criança que sentia muito isso. Minha mãe já era muito mais verbal, no grito, meu pai era só no olhar. E aquele olhar comunicava ameaça, dor, insegurança, e aquilo me paralisava, né? Então, assim, quando ele fala isso sobre as mudanças podem ser muito prazerosas ou desagradáveis através do olhar. A gente se comunica através do olhar, dessa forma não verbal. Isso mexeu tanto comigo que eu fui lembrando, né? Eu disse, nossa, uau, o quanto que eu ainda sou assim. Eu ainda tenho isso, né? A gente sente o ambiente, a leitura, aquela, como é que a gente chama, né? É uma comunicação, a neurocepção. Então, eu consigo perceber através da neurocepção se realmente eu estou segura, não estou, ainda tem muita essa troca de olhar em qualquer situação que a gente vai. É muito incrível isso. Então, a maneira como uma pessoa nos olha pode alterar os padrões elétricos do nosso cérebro, conforme registrado por EEGs. E pode também causar mudanças fisiológicas no nosso corpo. O recém-nascido é muito suscetível a esse tipo de influência, o que afeta diretamente a maturação das estruturas cerebrais. Está aí a resposta. Quanto menor a criança, né, ela precisa desse adulto, mas ela vai sentir e se comunicar através dessa neurocepção. E às vezes nem a gente percebe que a nossa expressão está de preocupada, está de tensa. Às vezes meu filho fica assim olhando para mim como tipo, será que está tudo bem com a minha mãe? E eu tentando passar a maior tranquilidade do mundo, quando aqui dentro não está, e a minha expressão está falando, né? Que leitura incrível isso. Os efeitos do estado mental materno nos circuitos elétricos do cérebro do bebê foram demonstrados por um estudo da Universidade de Washington, in situ. Emoções positivas estão associadas a uma atividade elétrica aumentada no hemisfério esquerdo. Sabe-se que a depressão em adultos está associada a uma atividade elétrica diminuída nesse hemisfério. Com isso em mente, o estudo de Citro comprovou os EEG em 2 grupos de bebês. Um, cujas mães apresentavam sintomas de depressão pós-parto, e outro, cujas mães não apresentavam esses sintomas. Durante interações lúdicas com a mãe, projetadas para provocar emoções positivas, relataram os pesquisadores, bebês de mães não deprimidas apresentavam uma ativação cerebral frontal maior à esquerda do que à direita. Os filhos de mães deprimidas não apresentaram diferenças hemisféricas de ativação, ou seja, as atividades cerebrais à esquerda que deveriam ocorrer durante uma interação positiva, que é justamente, né, o lado esquerdo que traz mais esse controle de impulso, essa segurança, né, a parte mais lógica do nosso cérebro, não ocorria, por mais que a mãe se esforçasse. É interessante destacar que esses efeitos só eram notados nas áreas frontais do cérebro, onde estão localizados os centros de autorregulação das emoções, que foi o que eu acabei de falar. Além das peculiaridades do EEG, bebês de mãe deprimidas se mostravam menos ativos, desviaram mais o olhar e apresentaram menos emoções positivas e mais irritabilidade. Olha só, né? E assim, é difícil porque às vezes não está no controle de uma mãe se ela vai ou não ter depressão pós-parto, não está sob o nosso controle mesmo. É um contexto social tão invisível para essas mulheres, sabe? De não ter aquele cuidado que a gente merece. É tanta cobrança, é tanta coisa que a gente carrega também da nossa infância, é impossível. E esse bebezinho acaba vivendo isso. E se a gente, como mulher, né, como muitas, não tem essa informação, não despertam, as pessoas acham que é frescura e não buscam essa ajuda, a tendência é piorar, né? Porque quanto antes a gente percebe isso, a gente consegue trazer de volta esse bebê e essa mãe também para esse estado de segurança. Eu estava lendo isso, gente, eu achei tão lindo, porque é exatamente esse o trabalho do educador parental, né? A gente trazer essa mãe para a segurança para poder trazer a criança.
E é engraçado porque elas procuram a gente por conta da criança. Conserta meu filho que está com comportamento desafiador. Mas para mim alcançar a vidinha dessa criança, eu preciso alcançar dessa mãe. Eu preciso trazer essa mãe para esse lugar para que o filho venha, porque ele está conectado a ela. É um trabalho incrível, lindo, transformador mesmo. Eu desejo que todas as mulheres tenham essa oportunidade e que a gente possa, de fato, quebrar esse ciclo, porque eu tenho certeza que isso não começou aqui. A depressão materna está associada à atenção reduzida nos bebês. Ao resumir vários estudos britânicos, Dali Rai, pesquisador da Universidade de Cambridge, sugere que a experiência da depressão materna nos primeiros meses de vida pode abalar processos sociais de ocorrência. Eu achei que tinha alguém entrado, deixa eu ver. A Ingrid colocou, eu tive depressão, passei exatamente por isso. Deixa eu ver de novo. A depressão materna está associada à atenção reduzida nos bebês. Ao resumir vários estudos britânicos, Dali Rai, pesquisador da Universidade de Cambridge, sugere que a experiência da depressão materna nos primeiros meses de vida pode abalar processos sociais de ocorrência natural que estimulam e regulam as capacidades de atenção em desenvolvimento do bebê. A importância da conexão próxima e constante entre mãe e bebê foi ilustrada por um inteligente estudo conhecido como experimento da dupla TV, no qual bebês e mães interagiam por meio de um sistema de circuito fechado de televisão. Em cômodos separados, mãe e bebê se observavam e, no feed ao vivo, comunicavam-se por meio de gestos, sons, sorrisos e expressões sociais. Os bebês ficavam felizes durante essa fase do experimento. Quando se transmitia para os bebês sem que eles soubessem, o vídeo das reações felizes da mãe, gravadas 1 minuto antes, escreveu o psiquiatra infantil Daniel Siegel. Eles ficavam tão incomodados quanto os bebês dos experimentos clássicos de expressão neutra, nos quais a mãe ficava presente, mas não esboçava nenhuma reação emocional à demanda de sintonização do seu bebê. Por que os bebês ficaram tão incomodados, mesmo vendo o rosto feliz e simpático da mãe? Porque sinais de felicidade e simpatia não bastavam. Eles também precisavam sentir que a mãe estava alinhada ao seu estado mental, participando de cada um dos seus momentos. Isso não era possível no vídeo gravado, já que o rosto da mãe não reagia às mensagens do bebê, que o bebê estava transmitindo em tempo real. Chamamos o compartilhamento de estados emocionais de sintonização. O estresse emocional da mãe influencia o desenvolvimento cerebral do bebê, porque tende a interferir nessa sintonia. Eu achei incrível isso, gente. Vocês querem fazer algum comentário? Eu achei incrível porque, veja, o experimento, né, que ele traz aqui, nesse programa fechado de televisão, que eles chamavam de dupla TV. Maravilhoso, né, Cam? Ele colocou em 3 situações. Aquela mãe que não expressava nada, ela estava presente, mas não expressava. Tinha a mãe que estava no feed ao vivo, então, mesmo assistindo a neurocepção, pura neurocepção, eu estava assistindo, eu estava conectada com ele, estava acontecendo em tempo real. E esses bebês traziam respostas positivas de estímulo, de alegria. Mas mesmo que eu estivesse ali expressando toda essa felicidade, mas não fosse em tempo real, né? Fosse algo gravado 10 minutinhos antes, mas não estava sintonizado naquele momento, os bebês também sentiam esse incômodo, sentia como se algo está falso aqui, não é real, né? Que lindo isso! E aí acabava que ele fez isso, né? Ele comparou, eles tiveram a mesma reação daqueles outros bebês que provavelmente estavam bem frustrados também para a mãe não expressar nada. Dava no mesmo. Ou seja, o quanto muitas vezes é um presente sem estar presente, o quanto muitas vezes a gente está aqui, está brincando, mas a gente não está em tempo real com nossos filhos, né? Conectado numa sintonia verdadeira. Eu achei essa
Esse capítulo é incrível, assim, quando ele traz aqui, né, que o rosto da mãe não reagia às mensagens que o bebê estava transmitindo em tempo real e isso gerava estresse também, isso influenciava também, porque o bebê tende a interferir nessa sintonia, é muito incrível, né? Ele fala aqui assim também, a sintonização é necessária para que o desenvolvimento normal dos circuitos cerebrais e do aparato neuroquímico da atenção e da autorregulação emocional. Trata-se de um processo finamente calibrado, que exige que a mãe se mantenha num estado mental relativamente livre de estresse, ansiedade e depressão. Isso se expressa, sobretudo, quando a mãe e bebê trocam olhares intensos no universo emocional só deles, excluindo o restante do mundo, como acontecia no útero. É sintonização total, é neurocepção, é entrega real de conexão, de vínculo. Sintonização não é o mesmo que imitação mecânica do bebê. É algo que não tem como ser simulado. Por melhores que sejam as intenções, como todos sabemos, há diferenças entre um sorriso autêntico e um sorriso fingido. Os músculos ativados pelo sorriso são exatamente os mesmos nos dois casos, mas sinais que fazem esses músculos funcionarem não vêm do mesmo centro cerebral, neurocepção de novo. Consequentemente, os músculos reagem de modo distinto dependendo da origem dos sinais que os ativam. É por isso que apenas atores e atrizes talentosos conseguem imitar um sorriso genuíno e sincero. O processo de sintonização é sutil demais para ser mantido pelo mero esforço voluntário do pai e da mãe. Os bebês, em especial os mais sensíveis, olha que lindo, intuem as diferenças entre uma emoção autêntica e uma emoção fingida para tranquilizá-lo ou protegê-lo. Um cuidador amoroso que esteja deprimido ou ansioso pode até tentar esconder esse fato do bebê, mas será em vão. Na verdade, quando se trata de emoções fingidas, é bem mais fácil enganar um adulto do que um bebê, cujo radar sensorial, estou lendo devagarzinho, porque essa parte foi linda, cujo radar sensorial ainda não foi confundido. O bebê consegue ler com clareza os sentimentos por trás das palavras e dos gestos forçados. É triste, mas é verdadeiro. Ficamos muito mais burros quando chegamos à idade adulta. Ou seja, o quanto essas crianças estão conectadas ao seu desenho original, à sua essência, à sua autenticidade, às suas necessidades, à sua autoestima, o quanto que a gente vai se perdendo, né? E é lindo porque a educação positiva nos estudos de neurociência traz exatamente sobre isso. O quanto a gente vai se afastando do nosso sentir, do nosso perceber, da nossa sensibilidade. A gente vai se acostumando com aquele ambiente ali de casa, com aqueles olhares, com aquele desrespeito. O bebê não. Ele nasce plenamente conectado a tudo isso, né? E é incrível como ele percebe, assim que chega nesse mundo, o estado emocional. E aí, ou ele luta, muitas crianças vão permanecer lutando por muito tempo, a gente vê 5, 6, 7, 8 anos lutando, é a criança do movimento, é a criança sensível, é a criança que ela vai lutar, ou ela vai desistir, ou ela vai congelar, ou ela vai se fingir de bem bonzinho, porque quando eu sou quietinho aqui, né, nada acontece, então eu entendi como é que sobrevive. E aí ela se apaga, ela se anestesia, ela se afasta, e aí a gente chega na fase adulta sem perceber quem nós somos de verdade. E aí é quando vem tudo isso, né, de uma mãe aí, quando ela é mãe, esse convite de volta, eu acho que a maternidade de fato, acho não, tenho certeza, é um grande presente que Deus nos dá para dizer assim, volta filha, volta a sentir de novo como aquele bebezinho que percebia quando algo era real, quando era fingido, volta a tua conexão, a tua natureza. E aí é quando a gente entra aí muitas vezes
mergulhos de sentimentos confusos, nessa depressão que vem com uma avalanche de dor muito grande, porque é difícil voltar para casa. Mas é um convite lindo as nossas crianças fazem. Na sintonização, quem conduz é o bebê, a mãe acompanha. O papel de cada um se distingue pela rapidez das reações, escreve John Bowlby, maravilhoso John Bowlby, um dos grandes pesquisadores de psiquiatria do século XX. O bebê inicia a interação ou se retira dela segundo seus próprios ritmos. Como Bowlby descobriu, ao passo que a mãe regula seu comportamento para se encaixar no dele. Assim, ela lhe permite ditar o ritmo, criando um diálogo por meio de um hábil entrelaçamento de reações. A figura materna tensa ou deprimida não conseguirá acompanhar o bebê até um estado relaxado e feliz. Ela também pode não conseguir captar plenamente sinais de perturbação emocional do bebê, nem reagir a eles de modo tão eficaz quanto gostaria. A dificuldade da criança com TDAH para interpretar sinais sociais tem por origem o fato de seus próprios sinais de relacionamento não terem sido interpretados pelo adulto cuidador, que estava distraído pelo estresse. Na interação sintonizada, a mãe não só segue o bebê, como também lhe permite interromper temporariamente o contato. Quando a interação alcança determinado nível de intensidade para o bebê, ele desvia o olhar para evitar um nível desconfortável de estimulação. Nossa, a Suguerra fala muito sobre isso, o livro dela bem parecido assim, com esse trecho também. Então, uma nova interação tem início. Uma mãe ansiosa pode tentar estimular o bebê para trazê-lo de volta à interação. Nesse caso, o sistema nervoso do bebê não tem tempo de esfriar e a sintonização fica prejudicada. Bebês cujos cuidadores, por qualquer motivo, estão estressados demais para lhe proporcionar sintonização suficiente, acabam crescendo com uma tendência crônica a se sentir sozinhos com suas próprias emoções, a terem a sensação, certa ou errada, de que ninguém consegue sentir o que eles estão sentindo, de que ninguém consegue entendê-los de verdade. A sintonização é o principal componente de um processo maior chamado apego. O apego nada mais é que nossa necessidade de estar perto de alguém. Representa a necessidade absoluta que o vulnerável bebê humano tem de uma proximidade sólida com pelo menos uma figura parental que o alimente, proteja e esteja constantemente disponível. É essencial para a sobrevivência. O impulso do apego faz parte da natureza dos animais de sangue quente na primeira fase de vida, em especial nos mamíferos. Nos seres humanos, o apego modula o comportamento por mais tempo do que qualquer outro animal. Para a maioria de nós, ele está presente ao longo de toda a vida, embora possamos transferir nossa necessidade de apego de uma pessoa, pai e mãe, para outra, cônjuge, filho, por exemplo. Podemos também tentar preencher a falta de contato humano de diversas formas, como recorrendo a vícios, ao fanatismo religioso ou à realidade virtual da internet. Boa parte da cultura popular, incluindo livros, filmes e canções, não expressa nada além das alegrias ou tristezas que provêm de nossas experiências de apego. A maioria dos pais tem com os filhos algum misto de comportamento amoroso e nocivo, cuidado e negligente. As proporções variam de uma família para outra, de um cuidador para o outro. As crianças com TDAH, que menos tiveram suas necessidades de carinho parental atendidas, terão um transtorno mais exacerbado na vida adulta. Com apenas poucos meses de vida, um bebê já registra, por meio de expressões faciais,
seu desagrado com o distanciamento emocional inconsciente da mãe, apesar de ela seguir presente fisicamente. O bebê se deleita com a atenção da mãe, escreve Stanley Grimpen, e sabe quando essa fonte de deleite está ausente. Se a mãe estiver preocupada ou distraída na hora de brincar com ele, o seu rostinho demonstrará tristeza ou desalento. E a gente termina o capítulo 9. Muito forte, né? Porque nessa parte que eu estava lendo sobre apego, me lembra também o quanto que na nossa sociedade hoje as mães com bebês tão pequenininhos têm delegado essa missão às escolas, muitas vezes, quando na verdade a mãe precisa voltar. É um sistema, né? Não é uma questão de culpa, mas é um sistema de voltar com a criança com 4 meses, gente. Imagina para essa criança que precisa desse apego, né? Que precisa desse cuidador, desse toque, dessa mãe. Por que ela vai? E aí, eu acho que numa situação onde eu não tenho escolha, é mais fácil ter uma pessoa que possa realmente substituir essa mãe, que é insubstituível, porque o bebezinho já vai sentir esse afastamento. Afinal, no útero estava tudo tão bom. Eu estava ouvindo essa voz, eu gostei dessa voz, né? Acho que fica lá, aqui eu estou seguro. De repente, aquilo, né? Como ele traz ali, o bebê já não vai para outras pessoas, já sente o cheiro da mãe, já nos primeiros dias de vida, já sabe, opa, onde é que está minha segurança? Ele vai buscar por essa segurança. É natural. E aí, muitas vezes, essa mãe precisa voltar ao trabalho, essa criança vai para uma escola onde ela não vai ter um olhar individual. É uma realidade, né? E as crianças com TDAH, que menos tiveram suas necessidades de carinho parental, aquele carinho visto, aquele olhar, ele terá esse transtorno mais exacerbado na vida adulta. Me tocou também quando ele fala, né, que a gente acaba tentando preencher essa falta, porque acaba que fica uma falta na nossa vida por muito tempo, com os vícios, com fanatismo, com tentando buscar uma realidade virtual. Muitas vezes entrando num relacionamento tóxico, sabe? Aquelas pessoas que se apegam num relacionamento assim, parece que vai morrer e tiram até a própria vida. Isso é uma falta, né? Todo vício esconde uma falta. Normalmente é justamente nesse apego que modula as nossas primeiras emoções, experiências e vínculos de relacionamento. Muito forte. Faz sentido para vocês tudo isso? Aí sim, inclusive fica muito claro assim para mim, né, com esse capítulo, o quanto que às vezes a gente acha, né, que esconder da criança uma emoção, um sentir nosso, né, é melhor para ela, é uma forma de proteção, né? Enquanto, na verdade, esse esconder essa emoção, a gente só está fazendo com que a criança se sinta em apego inseguro, né? Sinta aquela desorganização emocional. É muito mais válido, né, que a gente seja honesto com os nossos sentimentos, né, para que aquela criança não carregue uma culpa emocional do que nós estamos vivendo, né? E quando falou dos olhos ali, né, me veio aquela mensagem, né, de que os olhos são as janelas da alma, né? Uhum. E a gente, numa dissociação, a gente não consegue se conectar com o outro, né? Quanto que muitas vezes durante a amamentação ali, né, você se pega vendo um celular para poder se desconectar daquele momento, porque é um momento em que pede muito dessa nossa conexão, dessa nossa disponibilidade emocional. E às vezes é tão difícil, né, esse convite para o sentir, que a gente busca ali meios, né, de dissociar mesmo e fugir, né, dessa emoção. Difícil, né, para a gente lidar com tudo isso, assim, porque eu acho que a maioria de nós, pelo menos eu não fui amamentada. Eu não fui a bebê amamentada. Na minha história, não. Mas eu fui a mãe que amamentei. Só não garanto que foi 100% com conexão. Mas eu consegui amamentar. Já foi uma redução de danos, né? Porque é difícil essa troca de olhar, é difícil dar o que você não recebeu. E isso que você traz, Ingrid, é muito, muito, muito real mesmo, porque muitas vezes a gente quer poupar o filho, aí não é nada. Não, e a gente não quer falar, né? Fica fingindo que está tudo bem.
E a criança está sentindo o ambiente. Ela sabe que não está. É difícil. O 10 eu vou ler junto com vocês. Eu não li antes, então nem sei quais são os insights que vão vir, vamos descobrir aqui agora. Mas diz assim: as pegadas da primeira infância. E mais uma vez ele começa citando uma frase do Dr. Daniel Siegel, né? E eu gosto muito dele. Eu tenho até um livro dele, que é O Cérebro da Criança. Cadê? Tá por aqui. Olha. Esse livro é tão bom, né, gente? O Cérebro da Criança. E ele fala muito bem aqui, né? Do hemisfério direito, esquerdo. Eu amo. É um livro de cabeceira. Eu acho que toda mãe que não teve acesso ainda poderia começar por ele, porque ele é incrível. Ele faz a gente ter outra visão. E diz assim: a mente emana da interface entre os processos neurofisiológicos e as relações interpessoais. A experiência molda seletivamente o potencial neural genético, exercendo uma influência direta na estrutura e na função do cérebro. Ou seja, as relações, a experiência molda seletivamente, um por um, né? O potencial neural genético. A criança pode até vir com potencial, mas exerce a influência direta na estrutura e na função aqui, de como vai funcionar, de como essa criança, né, vai se perceber nesse mundo. Muito lindo. Já começa assim, com essa frase linda. Eu vou até botar um coraçãozinho aqui. Atrás da testa, próximo ao olho direito, localiza-se um dos centros regulatórios mais importantes do cérebro, o córtex órbito-frontal. Ele integra o cérebro o córtex pré-frontal, a área de massa cinzenta que mais participa da inteligência social, do controle e dos impulsos e da atenção. Ele também é importante para a memória operacional de curto prazo. O córtex órbito-frontal, assim chamado, devido à sua proximidade com a órbita ocular, é mais desenvolvido ao lado direito e parece dominar seu equivalente esquerdo. Vendo? A gente é movido totalmente pelas emoções. Um distúrbio complexo, como o TDAH, não pode ter suas origens atribuídas somente a uma parte do cérebro. É necessário o envolvimento de muitos circuitos e sistemas. Segundo vários indícios recentes, porém, perturbações no COF estão, de fato, relacionados a transtornos de inibição de impulso e de autorregulação emocional, incluindo o TDAH. É provavelmente ali que são mais pronunciados os efeitos neurofisiológicos do estresse sobre a sintonização e o apego. Durante o crescimento de um ser humano, o objetivo da natureza é torná-lo um adulto automotivado, autorregulado e autônomo. Espera aí, que agora eu vou marcar aqui, porque como eu não li antes, eu não marquei essas partes lindas, essenciais. Olha só. Durante o crescimento de um ser humano, o objetivo da natureza é torná-los um adulto automotivado, autorregulado e autônomo. Como o bebê carece desses atributos, podemos dizer que o objetivo da natureza é, na verdade, transformar a dependência em independência, a regulação externa em regulação interna. Essa mudança demanda o desenvolvimento do córtex pré-frontal, situado na parte mais anterior do cérebro, em especial o COF. O COF direito tem conexões com praticamente todas as outras partes do córtex. Também é rico em conexões com estruturas inferiores do cérebro, onde os estados fisiológicos internos do corpo são controlados e monitorados, e onde são geradas emoções mais primitivas e potentes, como o medo e a raiva. Ele ocupa o centro do sistema de recompensa e motivação do cérebro e contém mais das substâncias químicas associadas ao prazer e à alegria, dopamina e endorfinas, do que quase qualquer outra área do córtex.
Por meio das conexões com os centros visuais do córtex, o COF influencia a orientação visoespacial, ou seja, a localização dos objetos no espaço. O indivíduo com orientação visoespacial comprometida tende a esbarrar o tempo todo em objetos e pessoas e tem dificuldade de seguir indicações geográficas. Aspectos do TDAH com os quais estou bem familiarizado. Ai, gente, estou me identificando aqui, viu? Porque eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho uma dificuldade enorme com isso que ele fala, assim, de esbarrar, da questão, né? Eu também, a Ingrid, nossa, com questão geográfica, acaba comigo. Acaba comigo. Já entrei em alto desespero por conta disso. Meu cérebro não consegue decorar, é algo eu não consigo memorizar, sabe? Trazer esse objeto, espaço, para mim, é difícil. Vamos lá. O COF tem um papel preponderante no controle da atenção. Nosso cérebro é bombardeado o tempo todo por informações sobre o ambiente externo e interno. E o COF nos ajuda a escolher quais merecem nosso foco. Enquanto o hemisfério esquerdo analisa o significado do que foi dito, o COF direito interpreta o conteúdo emocional das mensagens. A linguagem corporal, o movimento dos olhos, o tom de voz. Ele computa de modo constante e instantâneo o significado emocional das emoções e se preocupa muito com a avaliação das relações entre eu e os outros. Verdade. Segundo vários estudos, ele é crucial para o processamento, a expressão e a regulação das informações emocionais. O COF atua também no controle dos impulsos, ajudando a inibir os centros inferiores do cérebro, nos quais se originam os impulsos emocionais urgentes. Quando está funcionando bem, pode retardar as reações emocionais por tempo suficiente para permitir reações maduras e mais sofisticadas. Quando suas conexões são abaladas, ele perde essa capacidade. Nesses momentos, emoções primitivas e não processadas inundam a mente, sobrepujando os pensamentos e controlando o comportamento. Que forte, né? Poxa, capítulo 10 já começando. Simbora. Por fim, o COF registra e armazena os efeitos emocionais das experiências, principalmente das interações do bebê com seus cuidadores primários durante os primeiros meses e anos de vida. O armazenamento dessas primeiras interações é o modelo inconsciente a partir do qual todas as reações e interações emocionais subsequentes vão se formar. Deixa eu marcar isso aqui. Bom também. O que eu estou entendendo que ele está falando aqui é que no desenvolvimento de um ser humano, por exemplo, essa área tão excepcional que é o nosso órbito frontal, córtex pré-frontal, depende do que eu entrego, porque ele é desenvolvido muitas vezes diante do que eu vejo. Então, é a parte mais inteligente que a gente tem, porém é mais complexa, a que mais demora a amadurecer, a que precisa de um neuroarquiteto, de alguém que entregue para mim isso. Porque senão eu fico com essa área abalada, né? E ele trouxe aqui, quando suas conexões são abaladas, quando eu não consigo ter esse controle de impulso, quando eu não tenho alguém que me autorregule, ou que me corregule, na verdade, a autorregulação é o que eu consigo fazer comigo, e o bebezinho, ele vai aprendendo esse processo de regulação interna se ele tiver o externo para ele. E se eu não tenho o externo, né? Por isso que ele fala nessa conexão linda. Se eu não tenho quem me entregue, como é que eu vou aprender isso? E aí eu fico com as minhas conexões abaladas, imaturas, e aí quem domina vai ser sempre as emoções primitivas, que é do cérebro do andar de baixo. É ele que me domina, porque eu não tenho quem controle isso, eu não tenho onde me espelhar com isso. Muito forte, assim, né? Por isso que eu gostei do que ele está trazendo. Vocês querem fazer algum comentário? Vou seguir. Ah, tá.
Grupos de neurônios no COF codificam as pegadas emocionais dessas importantes experiências, pegadas que, inconscientemente, tendemos a seguir no futuro repetidas vezes. Foi o que eu falei. O grande pesquisador canadense Donald Webb mostrou que grupos de neurônios que disparam juntos tendem a continuar disparando junto no futuro. São conexões neurais que a gente vai criando, né, gente? Que lindo! Porque são conexões que eu crio na infância, e aí eu vou entregando, e aí se dispara junto, conecta junto e tende a fazer isso mais vezes. As primeiras impressões emocionais ficam codificadas na forma de padrão neurais, grupos de células nervosas preparadas para disparar ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, né, que os 3 primeiros anos de vida define praticamente esse adulto, porque é justamente nesses 3 primeiros anos que bilhões de neurônios estão sendo ali conectados, porque o bebezinho ele já nasce com tudo isso, mas eles vão se conectando justamente com a experiência vivida aqui. Então, se eu tenho mais experiências positivas, eu tendo a lidar melhor no futuro com as minhas emoções. Por quê? Porque eu aprendi desde sempre, né, através de alguém que estava trazendo isso de forma externa, então eu aprendi internamente que quando eu sinto, eu consigo ter mais esse domínio, né? Meu córtex pré-frontal consegue mandar essa mensagem de segurança. Mas se isso não é construído, se essas conexões não disparam dessa forma, muito pelo contrário, é castigo, é grito, é correção imediata, muitas vezes, é uma incompreensão, não tem sintonização, né? O que a gente leu no capítulo anterior, aí fica realmente tudo tão bagunçado e eu continuo sem saber fazer essa conexão, né? O que dispara é justamente esse lugar que é normalmente onde as pessoas vão estar mais, porque é o que eu conheço, que é um lugar de violência sem nenhuma regulação emocional. Percebemos isso mais tarde na vida, quando alguns estímulos relativamente pequenos, como levar uma fachada no trânsito, desencadeiam em nós uma raiva irracional, nos deixando perplexos diante da reação. Na verdade, segundo... Ai, tá bom, amiga. Vai precisar sair, tudo bem. Na verdade, segundo o princípio de Webb, essas reações têm raízes na nossa primeira infância. Quando o Koff se deparou pela primeira vez com a raiva e a frustração. Toda vez que gritamos com alguém no trânsito, estamos refletindo o nosso passado como bebê. Que incrível. Acabei de marcar. Que lindo, né, gente? Tudo que a gente estuda, ou seja, o que as pessoas acham que é mimimi, uma educação emocional, mimimi, ai, que nada, ai, gente, isso vai trazer uma conexão, um novo sentir para esse adulto. A gente que está aqui aprendendo com tão difícil lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos, eu acredito que para o meu filho, que a gente está aqui quebrando esse ciclo, já vai ser mais fácil lidar com essa raiva, com essa tristeza, com essa ansiedade, né, com esse sentir, com esse desenho, com essa autenticidade muito linda. Inúmeras pesquisas sustentam essa teoria sobre as funções do córtex pré-frontal direito. Isso é ainda mais evidente em quem sofreu lesões nessa área do cérebro. O comportamento e as reações emocionais dos chamados pacientes pré-frontais parecem gabaritar os critérios diagnósticos do TDAH. Por exemplo, eles muitas vezes divagam e precisam ser lembrados de concluir o raciocínio. Distraem-se com facilidade, não costumam prestar atenção numa conversa inteira, mas apenas em trechos que captem seu interesse. Durante as realizações de tarefas, muitas vezes parecem esquecer quais eram as instruções. São propensos a rompantes emocionais infantis, têm dificuldade de inibir seus impulsos físicos, acham quase impossível aprender pela experiência. Danos físicos, como lesão no cérebro, não são os únicos fatores que podem abalar as funções químicas e elétricas do córtex pré-frontal.
No TDAH não existe lesão cerebral, e sim um desenvolvimento cerebral comprometido. Como já vimos, o que acontece não é o desenvolvimento de um transtorno, mas a falta de desenvolvimento de determinados circuitos cerebrais importantes. A falta de condição ideal para o desenvolvimento saudável do córtex pré-frontal, creio eu, é o que explica praticamente todos os casos de TDAH. Mais uma vez, epigenética, ambiente. O TDAH nada mais é do que alguém muito sensível, que desde bebezinho percebeu esse afastamento, essa desconexão, essa linguagem que não compreendida, esse ser humano tão desconectado, esse cérebro que não desenvolveu o córtex pré-frontal, que é o que a gente fala aqui, né? Tanto traz isso. Não é desenvolvido, eu não consigo ter esse controle de impulso, não me foi ensinado isso. Porque por mais sensível que fosse essa criança, por mais que ela tivesse, sim, uma genética, uma predisposição a isso, como a gente trouxe nos capítulos anteriores, se eu entrego essa conexão positiva, se eu crio esse circuito neural de eu choro, mamãe acolhe, eu sinto raiva, mamãe nomeia, acolhe, e eu tenho essa repetição da minha infância, eu vou desenvolvendo isso. Para uns vai ser mais rápido, para outras crianças é um pouquinho mais difícil, mas o caminho é esse para todas elas. Por isso que a gente fala muito do olhar além do diagnóstico, né? Ok, meu filho foi diagnosticado, e agora? O que a gente pode fazer? Olhar para ele de verdade, entregar aquilo que ele precisa. Se ele pede, ele precisa. O que ele precisa de conexão? Se não consegue entregar, vamos buscar ajuda, então, para a gente poder desenvolver isso. Né? Por isso que o DR Floor Time, que trata de crianças, né, com autismo TEA, tem uma abordagem completamente diferente, porque trabalha essa conexão, essa relação, essa nova forma de... esse novo repertório que eu vou entregando. E não simplesmente tentando moldar um comportamento. Né? O meu olhar vai muito além dele. Eu me conecto com a criança através do que ela precisa, do que ela me comunica. Eu me conecto de verdade. Eu acho que isso é incrível. E é isso que explica os casos de TDAH. Começou na infância. Ninguém nasce com TDAH. É forte dizer isso, mas é verdade. A gente acaba desenvolvendo por conta das nossas experiências vividas aqui, e que é quase impossível também, por mais conhecimento que a gente tenha de tudo isso, mas não tem como dizer, ok, agora que eu tenho esse conhecimento, então ninguém mais vai nascer com TDAH, é impossível, porque não está sob o nosso controle, existe um sistema ainda muito forte, existem traumas transgeracionais enraizados desde antes das nossas vidas, para essa mãe que não conseguiu se conectar muitas vezes diante de uma amamentação, não é culpa dela. O quanto faltou para ela também. O quanto foi difícil. Então, amamentar já era muito, no meu caso. Exigir conexão naquele momento já foi muito além, porque eu não recebi nada, nenhuma amamentação. Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha ali, sabe? E fui melhorando diante do processo de autoconhecimento. Quando eu fui mergulhando nesses livros, eu fui entendendo, eu fui cuidando de mim, eu sabia que... E aí eu entendi a minha história, porque eu tinha muito a ideia do mito da infância feliz, tanto que a minha mãe ficou assim, decepcionadíssima. Como assim? Antes você me elogiava, dizia, graças à palmada que eu levei, hoje eu sou quem sou, e hoje você diz que está errado bater, né? Enquanto isso também trouxe para ela assim, opa, como assim? Porque eu tinha o mito da infância, eu fui entendendo, eu precisava entender. Eu entrei aqui pensando né? Eu vou aprender a educar meu filho e eu quero ensinar ele o que fazer. Era sobre mim. Ei, Aline, vem cá, senta aqui. Acho que Deus fez assim, vem cá, filha, sabe? Você não merecia nada daquilo. Você tem noção da tua história? Você tem noção do quanto você superou? Que beber é esse que nos primeiros dias já não teve nada disso, gente? Eu fui adotada. Tem noção do quanto que isso já rompeu tudo? Então, assim... E ainda conseguir estar aqui, isso é um milagre de vida. E eu estou reduzindo danos, não tem como ser perfeito. Que o meu filho não tenha mais do que eu, que ele seja mais do que eu. Que ele consiga chegar mais longe. Que lá na frente, quando ele olhar e dizer assim, estava errado aquilo que minha mãe fez, mas foi o melhor que ela pôde fazer, assim como eu olho para os meus pais e digo,
foi o melhor, e isso que é honrar pai e mãe, porque agora eu quebro esse ciclo dessa geração, mais uma vez, que castiga, que invisibiliza, que não compreende. Eu quebrei aqui, eu honro, acabou, acabou. Para o meu filho vai ser mais fácil amamentar, ser um homem mais presente na vida da esposa dele para poder trazer suporte, porque ele teve um pouquinho mais do que eu. Que lá na frente ele consiga ainda mais. Essa é a meta, filho. Vai, pega o que não foi legal aqui e transforma. Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu quero ter um coração aberto e inclinável para aprender. Eu não quero ser uma avó que feche os olhos e diga, não, foi mesmo, filho, errei, então eu quero aprender. E por isso que a gente fala, né, que sempre há tempo para os nossos filhos. Às vezes a gente pode parar aqui nesses capítulos e dizer assim, nossa, eu errei tanto, meu filho, não amamentei, não fiz, deixei dormindo, chorando, sozinho no berço, não compartilhei cama, olhar, nada. E agora, Kaline, ele agora está assim, esse homem, essa mulher, né, completamente distante. E agora? Agora é a gente reconhecer, nomear e reconectar e falar, ei, filho, isso não é seu, isso é meu. Ei, filho, eu sinto muito, era o que eu sabia naquele momento. Será que eu posso te ajudar agora, sabe? Eu acho que é essa conexão que Jesus faz com a gente o tempo todo. Muito lindo. Vocês querem fazer algum comentário, gente? Fica à vontade. É tão completo, é tão maravilhoso ouvir. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente quer olhar para trás, né? Olha para a criação dos pais e agora fazendo diferente, não significa que eles erraram 100%, né? É exatamente isso. Eles fizeram o melhor que podiam fazer naquele momento, né? Eu vejo muito pelos meus pais, assim. Os meus pais sempre foram os pais que os primos olhavam e falavam, ai, nossa, sabe? Todo mundo queria os meus pais, né? Mas hoje, com todo o conhecimento, né? Que agora a gente vai tendo, né? A gente vê que realmente eles fizeram o melhor que eles puderam, mas a gente pode avançar um pouquinho mais, é um passinho a mais, né? E a Lavínia, o Romeu, com certeza os estudos vão estar muito, imagine só, né? Vão estar muito além. E vai olhar, mãe, olha só, na sua época se fazia assim, mas olha agora tá assim, olha só. E a gente realmente, igual você falou, ser aberta para olhar e falar, olha, na minha época eu fiz o melhor que eu pude mesmo, né? Mas é exatamente isso. E essas partes, assim, é extremamente forte, né? Descobrir que não se nasce com TDAH é muito forte, assim, é muito. E aí, quando vem essa fala, vem também vem flashes, né, de tudo que foi vivido e fala, realmente, né? E enfim, mas é isso, acho que. Mas tudo que você está falando é muito completo, é muito. Por isso que eu fico muito quietinha. Ai, como eu gosto de ficar quietinha, eu gosto só de ouvir. Só de ouvir. É muito profundo mesmo, assim, é incrível tudo isso, né? E assim, você falando da geração, eu estava aqui refletindo, não é só o que a gente sabe, é o que a gente consegue entregar. Porque possa ser que lá na frente meu filho olhe e diga assim, poxa mãe, você sabia disso? Não é só o que a gente sabe, é o que eu consigo fazer, filho, dentro do meu contexto, da situação que a gente vive, de como a nossa família foi estruturada, sabe? Do que eu consegui, de fato, fazer dentro disso tudo. Porque é muito fácil para uma pessoa, por exemplo, numa classe social mais alta, ter esse conhecimento, porque ela vai conseguir financeiramente alcançar mais coisas do que eu consigo hoje. Então, por mais que eu tenha o conhecimento, mas tem coisas que eu não tenho acesso. Tem coisas que eu não vou conseguir entregar. Né? Eu não tenho uma rede de apoio, eu não consigo pagar por uma rede de apoio. Então, muitas vezes, eu vou estar mais sobrecarregada. Né? Eu não vou conseguir, eu estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tentando trabalhar, tentando cuidar da casa e tentando cuidar de você, porque esse foi o nosso contexto. Então, assim, sem contar que, filho, eu tinha um conhecimento, mas eu também tinha a minha história.
Eu tinha um conhecimento, mas eu também tinha a criança interior em mim aqui, que eu estava maternando junto com você. Não era fácil lidar com ela, foi mais difícil lidar comigo do que lidar com você. Então, assim, é muito profundo, né? É muito intenso. Meus olhos estão enchendo de lágrimas agora. Loucura. Vou continuar lendo. Tem 2 páginas para a gente finalizar. O capítulo 10. Ele diz assim: as interações emocionais estimulam ou inibem o crescimento de células e circuitos nervosos por meio de processos complexos que envolvem a liberação de substâncias químicas naturais. Para dar um exemplo bastante simples, quando um bebê tem experiências felizes, seu organismo libera endorfinas, que são os opioides naturais do cérebro, as substâncias químicas da recompensa. As endorfinas incentivam o crescimento de células nervosas e as conexões entre elas. Por outro lado, estudos com animais demonstram que níveis cronicamente altos de hormônio do estresse, como o cortisol, fazem com que importantes centros cerebrais encolham. As emoções afetam não só a liberação de substâncias químicas a curto prazo, mas também o equilíbrio a longo prazo dos neurotransmissores, os mensageiros moleculares que telegrafam impulsos elétricos de uma célula nervosa para outra. Além de ajudar a moldar a estrutura dos centros e circuitos cerebrais, as primeiras interações do bebê com os cuidadores também influenciam a composição química do seu cérebro. Ao longo da vida do ser humano, há uma constante interação de mão dupla entre estados psicológicos e a neuroquímica dos lobos frontais, fato que muitos médicos negligenciam. Um dos resultados disso é a dependência excessiva de remédios para tratar transtornos mentais. A psiquiatria está ouvindo demais o Prozac e não o suficiente os seres humanos. A história de vida de uma pessoa deveria ser considerada, no mínimo, tão importante quanto a composição química do seu cérebro. Distúrbios mentais tendem a ser atribuídos à deficiência nos mensageiros químicos do cérebro, os neurotransmissores. Como observou enfaticamente Daniel Siegel, hoje em dia ouvimos dizer por toda parte que a experiência do ser humano vem de suas substâncias químicas. Segundo a abordagem meramente bioquímica, a depressão, assim como a agressividade excessiva, se deve à falta de serotonina. A solução, então, seria o Prozac, cronotrato de fluoxetina, que aumenta os níveis de serotonina no cérebro. Considera-se que o TDAH se deva, em parte, a uma insuficiência de dopamina crucial para a regulação, a atenção e vivenciar estados de recompensa. Nesse caso, a solução seria a Ritalina. Assim como o Prozac aumenta os níveis de serotonina, considera-se que a Ritalina e outros psicoestimulantes aumentem a disponibilidade de dopamina nas áreas pré-frontais do cérebro. Acredita-se que isso aumente a motivação e a atenção ao melhorar o funcionamento das áreas do córtex pré-frontal. Embora tenham um certo fundo de verdade, essas explicações bioquímicas de estados mentais complexos são simplificações exageradas e perigosas, como alerta o neurologista Antônio Damasio. Quando se trata de explicar o comportamento e a mente, não basta falar em neuroquímica. O problema é que não é a ausência ou a baixa quantidade de serotonina em si que causa determinantes manifestações. A serotonina faz parte de um mecanismo extremamente complexo que opera nos níveis das moléculas, das sinapses, dos circuitos locais e dos sistemas, no qual fatores socioculturais, tanto do passado quanto do presente, têm uma forte interferência. Ou seja, o que ele está falando aqui é que onde é que é liberado, né, a nossa endorfina, a serotonina, por isso que a gente fala muito, né? Todo vício esconde uma falta. Porque quando eu estou no vício, a gente fala muito, né? Vício em tela, ou vício em drogas, ou qualquer vício, é justamente essa falta que a gente busca através de algo que dá o prazer, sendo que as relações, o engajamento social também traz esse prazer ao nosso corpo.
o que seria mais natural. E quando isso falta a dopamina e faz com que esse ser humano, né, a história dele traga aí mais agressividade, menos neurotransmissores, e aí vem a depressão, e aí muitas vezes na medicina, por eles entender que isso é falta de tal substância química, eles querem entregar para a gente essa substância com remédio. Em alguns casos vai ser preciso, porque eu vou precisar trazer de volta em algum lugar para conseguir trabalhar isso. Mas eu entendo que não era para ser a primeira opção. Não era para simplesmente dizer, você tem isso, então toma aqui, vou prescrever e tal, vá para casa. Eu precisava olhar para a história dessa pessoa, né? Por isso que ele fala aqui. Não deveria ser assim, ok, são complexas, ninguém olha para a história dessa pessoa, da onde vem isso. Porque se eu olhasse para a história, eu não trataria só com medicação. Né? Então, acho que eu entendi isso, assim, que ele traz muito isso aqui. Se ouvimos por toda parte que a experiência do ser humano vem da sua substância química, segundo meramente, né, a depressão, a falta de serotonina, a solução, então, seria Prozac. Mas, na verdade, a solução seria relação, trazer de volta. E ele traz aqui, mais uma vez, as insuficiências e os desequilíbrios das substâncias químicas do cérebro são tanto um efeito quanto uma causa. Muitos influenciadores pela experiência emocionais. Algumas experiências diminuem o fortalecimento de neurotransmissores, outros aumentam. Por sua vez, a disponibilidade ou a falta de substâncias químicas no cérebro pode promover determinados comportamentos e reações emocionais e inibir outros. Mais uma vez, constatamos que as relações entre comportamento e biologia não é uma via de mão única. Vejamos um exemplo. Em bandos de macaco, observou-se que os machos dominantes mais agressivos têm menos serotonina que os demais. Isso parecia provar os níveis baixos de serotonina causam agressividade. No entanto, os níveis de serotonina só caem depois que esses machos alcançam o status de dominância. Assim, embora a relativa falta de serotonina possa ajudar a manter a agressividade do macho dominante, ela não pode ser sua causa. Talvez o estresse emocional tenha o mesmo tipo de efeito nos níveis de serotonina, contribuindo para sintomas de depressão. Quando receitamos Prozac, quando receitamos Prozac, mais do que tratar a biologia da hereditariedade, estamos tratando a biologia do ser e do estar no mundo. As influências ambientais também afetam a dopamina. Graças a estudos com animais, sabemos que os estímulos sociais é necessário para o crescimento das determinações nervosas que liberam dopamina e para o crescimento de receptores aos quais a dopamina precisa se ligar para fazer seu trabalho. Em macacos com 4 meses de vida, alterações importantes de dopamina e outros neurotransmissores foram encontrados após apenas 6 dias de separação da mãe. Nesses experimentos, escreve Steven, e esse nome aqui, Dubert Bosch, professor de psiquiatria e medicina da Universidade do Colorado, a perda de um vínculo importante parece reduzir a quantidade de um neurotransmissor crucial no cérebro. Quando esses circuitos param de funcionar da maneira correta, torna-se cada vez mais difícil ativar a mente. Olha que legal, né? Quando esses circuitos param de funcionar de maneira correta, torna-se cada vez mais difícil ativar a mente. Um estudo neurocientífico publicado em 1998 mostrou que ratos adultos que, quando bebês, tinham trocado contatos físicos e emocionais com a mãe, desenvolveram circuitos cerebrais mais eficientes para reduzir a ansiedade, bem como mais receptores nas células nervosas para as substâncias químicas tranquilizadoras do cérebro. Em outras palavras, interações com a mãe no início da vida moldaram a capacidade neurofisiológica dos ratos de reagirem ao estresse. Em outro estudo, animais recém-nascidos criados em isolamento tinham uma atividade reduzida de dopamina no córtex pré-frontal, mas não em outras áreas do cérebro, ou seja, o estresse emocional afeta particularmente a química do córtex pré-frontal, o centro
de atenção, da motivação e da autorregulação seletiva, dada a relativa complexidade das interações emocionais humanas. A influência da relação bebê e cuidador na neuroquímica humana é mais forte ainda. O bebê humano, o crescimento de determinações nervosas ricas em dopaminas e o desenvolvimento de receptores de dopamina são estimulados por substâncias químicas liberadas no cérebro durante a experiência de contentamento, ou seja, durante o êxtase que resulta do contato visual perfeitamente sintonizado entre mãe e bebê. Interações felizes entre mãe e bebê geram motivações e estímulo, ativando células de mesencefálico que liberam endorfinas e induzem no bebê um estado de contentamento e animações. Essas interações desencadeiam também a liberação de dopamina, tanto em endorfina, quanto a dopamina promove o desenvolvimento de novas conexões no córtex pré-frontal. A dopamina liberada no mesencefálico também desencadeia o crescimento de células nervosas e vasos sanguíneos no córtex pré-frontal direito e promove o crescimento de receptores de dopamina. Considera-se que uma relativa escassez desses receptores e desse suprimento sanguíneo seja uma das principais características fisiológicas do TDAH. A sigla TDAH podia muito bem ser trocada por TDS, transtorno de déficit de sintonização. Acabou. Uau! E ele termina assim. A sigla TDAH podia ser trocada por TDS, transtorno de déficit de sintonização. Ou seja, mais uma vez, infância. Talvez se as pessoas entenderem isso, e talvez essa seja a causa mesmo do aumento desses transtornos, a gente conseguiria reduzir bastante coisa, né? E não chegar simplesmente na vida adulta e dizer assim, medica porque agora é a única solução de liberar endorfina, dopamina, serotonina. Isso podia ser liberado através de um abraço, gente. O remédio talvez até entre aqui, mas ele precisa ser substituído por um abraço. Eu estava com uma mãe que eu atendi e eu vi nitidamente o quanto essa mãe precisava de ajuda. Ela estava tão desesperada, sabe? Mas eu também estava no comecinho da minha carreira. Eu tinha informação, mas talvez eu não soube como passar para ela. Mas eu estava o tempo todo querendo ajudar. Eu já tinha consciência de que o filho dela não precisava de medicação. Ele precisava de uma mãe. E ela estava tão desconectada que ela saiu buscando vários profissionais até chegar em um que medicou. E claro que na hora da medicação acabou tudo. Mas ele continua distante. Porque o abraço nunca vai substituir um remédio. Oi, meninas, boa tarde. Oi, Marli, boa! Olá, Marli. Primeiramente, parabenizar vocês, que, assim, muito interessante essa troca, e esse livro realmente está, assim, é surpreendente. Nossa, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Muito bom. E falando um pouquinho do abraço, você falou aí agora, né? Realmente, eu sou, assim, professora há 15 anos numa escola, né? E aí eu vejo as meninas que chegam novas, né? Tirando já, assim, só pela adulta, fala de um adulto, imagina uma criança. E a menina fala assim, nossa, eu cheguei pela primeira vez na escola e eu estava assim, tão assim, com aquele medo que ia ser, mas você chegou, você me abraçou para mim ali, eu me senti assim, não, estou bem, estou no lugar que eu estou sendo acolhida, eu fico como, e eu assim, eu aprendi a abraçar até já meu filho mesmo, mas às vezes ele até brincava comigo, que ele falava assim, ei, mãe, bora, tem que ir. E ele gosta muito disso, né, do contato físico, e eu não tive muito isso na infância, né? Então, acaba que eu achava que... E aí, quando eu via eles, né, essa necessidade, às vezes ele até brincava comigo, porque ele falava assim, ei, parece até uma árvore eu abraçando. Aí eu começava a brincar, aqui, ó, a árvore, quando o vento passa, ela balança, tá bom? E ela aprende. E eu aprendi com ele, né? Ele está com 26 anos hoje, eu tenho uma de 18 e tenho uma Bia de 9. Aí eu falo com ele que através dele, nessa cobrança dele, eu fui percebendo realmente como que um abraço, né? Como que o contato físico faz diferença, entendeu?
E eu, assim, hoje eu amo abraçar meus alunos, amo abraçar meus amigos, minhas amigas e quem mais eu conhecer. Inclusive, eu estou até no CAPS, aqui de Campos dos Goytacazes, fazendo uma pintura na parede, né? Aí, quando eu vejo, assim, uma pessoa lá, né, que está precisando, né, assim, que não está muito bem, né, que está fazendo tratamento, aí eu quero abraçar, e você sente realmente, assim, a pessoa, assim, como que a pessoa se sente, né? Melhor, né? Como que... E é muito bom, né? Então, um abraço, eu acho que é tudo de bom. Ai, que lindo. Obrigada por compartilhar isso. Que linda, gente. Assim, e você estava falando, eu me lembrei, tem até desse mesmo autor, né, do Garbo Maté. Tem um filme dele que é A Sabedoria do Trauma. E ele vai lá nos Estados Unidos, como se fosse a Cracolândia, né, que é bem conhecido em São Paulo. E ele entrevistava aquelas pessoas ali que eram viciados em drogas, que não tinha, parecia que estava tudo perdido. E ele fez um estudo no A Sabedoria do Trauma, o filme fala. E quando ele chegou lá, ele justamente trabalhava isso, a infância. Às vezes a gente pega uma pessoa nesse estado emocional, aí interna e medica, né, e tenta controlar, aprender. E foi muito lindo, porque ele conseguiu salvar muitos jovens ali, trazendo ele para essa história dele, né, para a conexão, para o sentir, inclusive o câncer também. Ele chegou a prolongar uma pessoa, um jovem também, que já estava em estado terminal, já não tinha esperança, e no final do filme dele ele mostra que conseguiu prolongar a vida dele, assim, que ele estava bem até hoje. Por quê? Porque esse é o médico que fez esse homem sentir. Daí ele chegava muito assim também, muito no abraço, no disponível mesmo, muito diferencial ele, muito. Por isso que ele fala disso, assim, né, com muito, muito temor mesmo, ao mesmo tempo. Porque é sobre isso. É sobre isso, né? Não... A medicina tem avançado, a gente sabe o quanto que a gente precisa, mas a humanidade tem se afastado cada vez mais do que realmente é ser humano. E a gente veio para isso, né? Quando a gente desenha o original do ser humano, Marli, assim que você falou, se a gente não dá abraço é porque a gente não recebeu, porque isso não é... É a mesma coisa do dormir junto. Tem pais que dizem assim, eu tenho uma conhecida que ela dizia, eu gosto de dormir sozinha, não gosto que ninguém toque em mim. E eu falei para ela, isso é trauma. Porque a nossa espécie não dorme sozinha. Ninguém dorme desde a antiguidade. Então, quanto que ela precisou de fato estar sozinha até perceber que o toque era algo que deixava ela em ameaça, né? Então, é muito sobre isso, o abraço, o toque, para a gente voltar a sentir de novo. E o seu filho, eu acho que ele nunca perdeu a essência, né? Como eu falei, algumas crianças vão lutar, elas não vão desistir, algumas vão, infelizmente. E aí vai muito realmente do temperamento inato, né? Que ele já traz logo no começo, assim, do que realmente algumas vão lutar, outras vão desistir. Então, assim, mostra o quão sensível ele é, né? Porque ele nunca desistiu desse abraço gostoso. E às vezes ele até brinca comigo. E às vezes ele até brinca comigo hoje, porque às vezes ele chega perto de mim, né? Aí ele fica tipo assim, deixa eu ver se ela vai vir me abraçar. Aí eu vou, fico olhando ele, eu vou, abraço, né? Fei, cadê meu abraço? Aí ele pega essa capa da risada e me abraça. Como que aprendeu, né? Ai, que bonitinho. E eu li algo assim, depois você até vê, né, uma troca aí, em relação a 20 segundos do abraço, que agora eu falei, estou sabendo que se você abraçar uma pessoa com 20 segundos de abraço, libera aí substância que é muito boa, então agora eu quero abraçar 20 segundos. Gostei. 20 segundos abraçado, gente. Eu agora tenho que abraçar 20 segundos. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Mas isso é muito bom, né? A gente tem que aprender dia a dia, né? A gente não tem como a gente, né? Ela falou também, né? A Camila, né? Antes, né? Falando em relação a essa cobrança dos pais, né? E uma vez minha mãe falou, me pedindo desculpa, né? Ai, filha, desculpa por não ter sido feito isso, não ter feito diferente. Eu falei, mãe, não faz isso, sabe por quê? Porque eu sei que a senhora deu o melhor de si. Eu sei que a senhora tentou fazer o melhor, né? Só quis fazer, né? Então, eu agradeço. Então, ela falou, ai, filha, obrigada por essas palavras. Quer dizer, o quanto ela se culpando, né? Por achar que não fez o melhor. E eu, às vezes, eu falo com minhas filhas, né? Meus filhos, né? Ai, desculpa se eu não, né, não consegui fazer ser a mãe, né, que você gostaria.
E aí, semana retrasada, eu chorando com a mensagem do meu filho, né? E aí, a minha de 18 anos, pronto, ela agora está aí. Eu falei, não, porque às vezes a gente está fazendo as coisas, a gente acha que não está acertando, né? E aí, quando a gente vê uma mensagem do filho falando, mãe, obrigado por ser a mãe que você é, a melhor mãe do mundo. Aí eu não aguento, eu tô muito... Então, isso é muito bom, né? Você escutar, você, né? Tentar, né? Você buscar, né? Melhorar, né? Então, isso é, como ela falou, né? Hoje a gente está aqui, a gente está tentando, mas lá na frente, nossos filhos, né? Já fala assim, ó, tem novidade, né? Agora... E a vida é assim, né? Aprender cada dia. Isso é bom demais. Importante a gente estar aberto, né? Para a gente buscar melhorar cada vez mais. Isso é muito bom. São as gerações, né? A minha avó, acho que na época da minha avó era muito mais assim, tentando fazer o filho permanecer vivo, porque o número de mortalidade infantil era muito alto ainda. Então, eles fizeram de tudo. Então, minha avó mesmo tinha cada receita que ela morreu e a gente não tinha as receitas que ela tinha, gente. Ela curou, muitas vezes, um cansaço através de mastruz com leite e não sei o quê. Então, era um estudo que eles faziam, essa sabedoria para manter vivos, né, em relação às doenças, vacina. Já na geração da minha mãe, a preocupação era muito assim, de formação, porque é uma geração que vem com muito analfabetismo, então minha mãe se preocupou muito em dar o melhor, e ela dizia direto para mim, estude, estude, estude. Então, o foco dela era que a gente fosse de caráter, estudasse para ser alguém na vida. Já a gente está aqui cuidando do emocional, né? Que é algo que a minha geração pede, que a gente cuide do emocional dos nossos filhos, porque com certeza a próxima vai vir algo ainda mais forte, que só eles contarão essa própria história. Então, a gente vai dando melhor a cada geração, a cada história, a cada contexto que a gente vai vivendo. É muito lindo. Por isso que eles, mesmo com conhecimento, não tem como controlar tudo assim, não. É só para a gente ter uma noção, porque é tudo muito complexo. E cada ser humano é único, cada filho contará a sua própria história. Verdade. Um beijo, meninas. Até a próxima, até sexta que vem. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada. Fiquei muito feliz, porque hoje estou de férias, né? Então hoje eu consegui. Consegui. Ai, que delícia. Valeu, obrigado, parabéns, tá? Parabéns. Obrigada, Marli. Um abraço, beijo. Outro, tchau.